Amém, amém. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021. Que bom que nós estamos na casa de Deus, né? Que bom que nós estamos na presença de Deus. Começar o ano assim é tão bom, declarando que o Senhor é maravilhoso. A gente chega o Natal e a gente lembra isso, né? Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Que não apenas no Natal, mas durante todo o ano, que o Senhor seja o nosso maravilhoso conselheiro. A palavra de hoje, a qual eu quero compartilhar com a igreja, nós já ouvimos no primeiro culto uma exposição maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 1, sobre a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus. E eu quero te convidar agora para juntos meditarmos no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler todo esse capítulo, são 18 versículos. Gênesis capítulo 13, do 1 a 18, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, a qual acabamos de ler. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Fale a Deus a cada coração nessa noite. Não apenas nós que aqui estamos, mas a cada um que acompanha, Deus, esse culto, essa mensagem pela internet. Fala a cada um de nós nessa noite,
molda o nosso coração segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: tomando decisões conforme a direção de Deus. Tomando decisões segundo a direção de Deus. A nossa vida é marcada por decisões. Eu creio que em 2020 você tomou muitas decisões, e em 2021 não será diferente. Cada situação onde nós temos pelo menos duas alternativas, nós precisamos tomar uma decisão: se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se tomamos aquele compromisso, se assumimos aquele relacionamento, se compramos, se vendemos, se mudamos, se adquirimos, se abrimos mão. Nós estamos sempre tomando decisões. E é interessante que até quando nós não tomamos decisão, nós estamos tomando uma decisão de não tomar decisão. E alguma coisa vai acontecer porque a gente não tomou decisão. Aqui em Gênesis 13, nós vemos que é a história de dois homens, um aqui no texto chamado de Abrão, e nós sabemos que ele é o pai da fé. Lá em Gênesis 17, Deus muda o nome dele: tu não serás mais chamado de Abrão, mas de Abraão, porque serás pai de uma numerosa multidão, ou de uma numerosa multidão de nações, né? Um povo numeroso que não pode se contar. E Ló era o seu sobrinho. Então, esses dois homens aqui de Gênesis 13, eles na verdade representam dois estilos de vida. E é dentro disso que eu queria conduzir a mensagem para a nossa edificação hoje. O primeiro é Ló. Ele olha para a vida com olhos materiais, com olhos naturais, com olhos humanos. Ele olha para a vida com olhos e enxerga apenas as oportunidades de se dar bem. Esse é o estilo de vida de Ló. O segundo é Abrão. Ele não age de acordo com suas próprias inclinações. Abrão, ele busca sempre a direção de Deus em tudo que ele faz. E é isso que nós vemos aqui no texto. Dois homens, um que vive e decide por si mesmo e pelos seus próprios conceitos e opiniões, e outro que vive e decide pela orientação e pela direção de Deus. A pergunta que eu quero fazer no início dessa mensagem é: você é mais parecido com Ló ou você é mais parecido com Abrão dentro dessa narrativa de Gênesis 13? Você costuma decidir a sua própria pela sua própria cabeça, pela sua própria maneira de pensar, pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias ideias? Você sempre decide assim, ou você busca decidir segundo a vontade e a direção de Deus? Nós estamos no início do ano de 2020. Talvez você já tomou decisões. Hoje é apenas o dia 3. Talvez nesses 3 dias que encerra hoje o terceiro dia, você já tem tomado decisões. Talvez ninguém sabe, mas lá no seu coração, talvez algumas decisões você já tomou. E eu espero em Deus que sejam boas decisões, que vão te ajudar a estar mais perto do Senhor, estar mais perto da presença de Deus, da palavra de Deus, de uma vida mais centrada em Deus. E a primeira coisa que nós podemos observar aqui na leitura do capítulo 13 de Gênesis é que Abraão, ele ouviu de Deus, ele ouviu um chamado de Deus, ele ouviu uma promessa de Deus, ele ouviu uma ordem, um direcionamento de Deus, enquanto Ló apenas ergueu os olhos e viu de si mesmo alguma coisa que pudesse ser vantajosa para ele. No capítulo 12, um capítulo anterior ao que lemos, nós vemos Deus chamando Abraão e fazendo-lhe promessas: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei.
A fé de Abraão nas promessas de Deus não foram promessas de benefícios para ele no sentido material. Olha, Abraão, eu vou te dar isso, isso e isso. Não, a promessa de Deus foi: as pessoas serão abençoadas por causa de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção da promessa de Deus não era diretamente para Abraão em primeiro instante. Era uma promessa que seria uma bênção para o outro. Olha que maravilha a gente entender isso, que às vezes nós vivemos tanto para nós e por nós mesmos. Talvez Abraão pudesse: espera aí, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor está mandando eu ir para uma terra, para eu sair da minha casa, da casa de meu pai, e eu vou para uma terra que o Senhor vai me mostrar, e eu vou ser uma bênção lá, e eu vou abençoar pessoas, e através da minha vida pessoas vão ser abençoadas. Mas não tem nada para agora, não? Não tem nenhuma bênção para eu desfrutar agora? Abraão creu, por isso ele é o pai da fé. Ele creu e ele foi chamado de pai da fé, porque as promessas não eram para o seu deleite, para o seu aprazimento, né? Para o seu desfrute ali. Ele foi para ser bênção. E nós estamos indo em 2021. Será que a nossa expectativa é sermos abençoados, é sermos enriquecidos, é sermos prósperos? Ou será que nós entendemos que Deus pode abençoar muita gente através de nós? Aquilo que nós esperamos que aconteça na nossa vida, será que nós teríamos coragem de no terceiro dia do ano orar para que Deus abençoe o outro? Lembra de Jó, a mensagem da última semana? Deus mudou a sorte de Jó. Deus livrou Jó do cativeiro que ele estava, enquanto ele orava pelos seus amigos. Será que nós queremos ser bênçãos para o outro antes de receber a bênção de Deus para nós? A fé de Abraão não estava apoiada nas bênçãos que Deus prometera a ele. Abraão, na verdade, nem sabia para onde estava indo. Ele só sabia que Deus ia abençoar muita gente através da sua vida. E quanto a Ló, nós estamos pensando em dois personagens aqui: Abraão e Ló, o seu sobrinho. Não há menção que Deus tenha chamado Ló especificamente. Apenas encontramos o registro de que ele seguiu Abraão, ou melhor, Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. Você tem sido levado por alguém? Será que tem alguém te levando? Ou será que você tem seguido alguém? E o que motiva você a seguir alguém? Será que Ló ouviu quando Deus fez promessas a Abraão e pensou: eu vou ficar perto de Abraão, porque se Deus prometeu bênçãos para ele, quanto mais perto dele eu estiver, mais eu vou ser abençoado? Ló simplesmente resolveu seguir o seu tio até determinado ponto. Abraão andou por fé e Ló andou pelo que os olhos veem. No texto que lemos aqui em Gênesis 13, diz que houve problemas de relacionamento entre os pastores do gado de Abraão com os pastores do gado de Ló. Não havia espaço na terra para abrigar todos aqueles animais e houve contenda. E é interessante que no versículo 8 e 9, Abraão diz assim para Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ali estava uma situação onde uma decisão precisava ser tomada. E nós não vemos Ló com nenhum pingo de apego pelo seu tio. Pudesse talvez Ló dizer: mas tio, eu quero continuar andando com o senhor,
Eu ouvi que Deus entregou para o Senhor promessas. Eu não quero apartar do Senhor por causa de gado e de contenda de pastores. Não, eu abro mão desses bichos aí. Eu só quero estar com o Senhor. Deixa eu continuar andando com o Senhor. O texto não fala, irmãos. Eu estou aqui conjecturando. Por que Ló não cogitou a bênção que seria ele continuar junto com Abraão, o seu tio, aquele que acolheu ele? Olha a sequência do texto. Ló não pensou duas vezes. Versículo 10. Levantou Ló os olhos. Talvez Abraão tinha acabado de falar, né? Abraão nem tinha fechado a boca ainda. Levantou Ló os olhos. Uai, é isso mesmo? Eu posso escolher qualquer lugar que eu for? Olha só, o tio deu honra para ele. Talvez no mínimo ele podia falar assim: tio, não, o senhor é mais velho, o senhor está cuidando de mim, escolhe o senhor. Entendeu? Para mim, o que der aí está na bênção. O senhor já me abençoou tanto. Ele nem falou nada, ele ergueu os olhos. Olha o texto, ó. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aqui não diz não, mas a gente podia até acrescentar, né? E Ló cresceu o olho. E era uma campina toda bem regada. Talvez o Ló ficou na pontinha do pé, né? Subiu até em cima do camelo maior que ele tinha. Deixa eu ver então. Eu posso escolher? Então eu não posso errar na minha escolha. Espera aí. Onde é que tem mais verde? Onde é que tem mais fertilidade? Onde é que tem mais possibilidade de eu continuar prosperando? Como o jardim do Senhor era aquela região antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, versículo 11: Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, e Ló então seguiu o seu caminho. Ló não ouviu a orientação de Deus, nem da boca do seu tio, que ele podia ter perguntado. Às vezes os mais jovens quebram a cara porque não perguntam para os mais velhos, porque querem fazer o seu próprio caminho. Eu sei o que eu estou fazendo, o senhor não sabe de nada. Nós estamos vivendo outra era, outro tempo. Deixa comigo, tio, deixa comigo. Eu sei o que eu estou escolhendo. O problema é que as nossas escolhas, elas trazem consequências. E as consequências das nossas escolhas não são só para nós, é para toda a nossa casa, é para toda a nossa família, é para todos os nossos filhos e cônjuges, é para toda a nossa família. Quantas famílias são destruídas porque o pai meteu os pés pelas mãos, a mulher não teve sabedoria, a mãe não teve tino, não teve juízo, o pai não teve orientação, não teve humildade para pedir ajuda ou para se orientar buscando a direção de Deus. As nossas decisões, elas trazem consequências. Ló não ouviu a voz de Deus, ele não foi buscar orientação sobre a melhor direção, ele preferiu confiar na sua capacidade de escolher. Deixa que eu sei, tio, é isso mesmo, eu posso escolher, deixa que eu vou escolher. E ele olhou para as campinas verdinhas do Jordão e partiu para lá. Meus irmãos, quantas vezes nós também tomamos decisões pelo que os nossos olhos veem, sem dar conta que nossos olhos muitas vezes nos enganam. Nossos olhos muitas vezes nos enganam. Muitos de nós temos tomado decisões simplesmente olhando a grama mais verde, olhando o campo mais verde, olhando as possibilidades de lucro e de ganho. Eu vou me dar bem nessa decisão. A questão é se a melhor opção aos nossos olhos será a melhor opção de Deus para nós, será a vontade de Deus para nós, será a direção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado
para não seguirmos atrás de uma busca material, de uma busca financeira e jogarmos no lixo a nossa vida e a nossa família. Paulo diz em 2 Coríntios 4 que nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos, porque o que a gente vê é passageiro. A traça vai corroer, o ferrugem vai corroer, os ladrões vão roubar, mas nós somos guiados pelo que nós não vemos. Isso é fé. Fé é você chegar para alguém e ver que ela é um irmão seu, ela é uma irmã sua, mas ela ainda não converteu, e você ter fé que ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A fé não é esperar que o outro fique bem, ou que o outro seja perfeito, para ele ser recebido por nós, na nossa família, na nossa mesa, como um irmão. Ter fé é você ver no outro um irmão, ainda que ele ainda não seja convertido. É você crer que Deus pode operar na vida dele e ele ser transformado. Nós não somos chamados para viver por vista, mas por fé. O meu justo viverá pela fé. Nós precisamos tomar cuidado. Ló andou por vista, e o resultado desse andar é que ele foi parar em Sodoma. Ele foi parar numa cidade onde os homens eram pecadores diante de Deus. E o que é interessante é que ele não caiu em Sodoma de uma vez. Ele foi para Sodoma aos poucos. Olha o versículo 12. Então Ló, versículo 11, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Até Sodoma. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Aos poucos ele foi entrando na cidade do pecado, na cidade onde os homens dali eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele saiu de um lugar da presença de Deus e foi levando ele, sua esposa e suas filhas para um lugar onde os homens eram maus e pecadores diante de Deus. Muitas vezes tomamos uma decisão aparentemente inteligente, uma decisão cada dia um pouco mais esperta. Olha, mulher, eu tive uma ideia. Vamos ficar um mês aqui. Mês que vem, em fevereiro, nós vamos andar mais 1 quilômetro. Porque se a gente chegar de uma vez lá, pode ser que dá problema lá naquela cidade. Mas você percebeu que tem uma cidade lá naquela direção? Vamos armando nossa tenda. Cada dia a gente avança um pouquinho. Cada dia a gente vai aproximando. E assim Ló foi levando a sua família para um antro de perversão, de promiscuidade, de pecado, de ofensa a Deus. Foi levando a sua família para Sodoma. O resultado de confiar na capacidade de escolher levou Ló direto para Sodoma. Tem 2 provérbios que parece assim, que são irmãos, né? 2 provérbios repetidos. Um está em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E o outro é 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. 2 vezes, no mesmo livro de Provérbios, 2 versículos que são a cópia um do outro. Há caminhos que ao homem parece direito, tem aparência de ser um caminho bom, uma alternativa boa, mas ao final são caminhos de morte. Será que nós temos confiado em nossa capacidade de decidir, de escolher? Talvez Ló, na sua decisão, tenha pensado na família. Talvez ele tenha até argumentado com a sua mulher. Mas mulher, pensa para você ver, se não é melhor a gente ir para a cidade.
Lá certamente a gente vai ter conforto. Lá certamente nós vamos ter provisão. Vai ter comércio naquele lugar. Provavelmente tenha diversão. Vamos para a cidade. Tem lugar para os meninos divertir, para as nossas filhas estudar. Vamos sair daqui, vamos para um lugar que tem uma faculdade melhor. Vamos mandar nossos filhos para os Estados Unidos. E às vezes nós vamos tomando decisão e sem considerar se é a direção de Deus, se é a vontade de Deus. Vamos para a cidade, meu bem. Lá tem comércio, lá tem conforto, lá tem diversão, lá tem segurança. Só que ele esqueceu de considerar: lá tem pecado. Lá tem homens maus e violentos que ofendem a Deus. E ao final daquela cidade ela será queimada, destruída por completo. Ficar no deserto em tendas, para quê? Passei esse perrengue aqui, vamos para a cidade. Quantas pessoas saíram do interior e foram para a cidade e destruíram as vidas, e acabaram com a vida dos filhos, e destruíram aquilo que poderiam construir no interior. Olha Ló aqui, abrindo mão das tendas no deserto para morar em Sodoma. É interessante que Abraão continuou nas tendas. Deus tinha propósito nas tendas. Deus é um Deus de movimento. Deus, ele habitava numa tenda, e o povo de Israel peregrinou numa tenda. O arraial de Deus, o povo de Deus ficaram em tendas no deserto, para lembrar que essa terra não é um lugar definitivo, para lembrar que aqui não é o nosso lar. Abraão, pela fé, diz o autor de Hebreus, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Será que nós partiríamos sem saber para onde? Hebreus capítulo 11, versículo 8. Versículo 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale um homem cobiçar as cidades da terra, se ele não tiver no coração a cidade celestial? Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A atitude de Abraão de morar em tendas era por orientação de Deus, de um propósito. Às vezes a gente pensa: por que eu moro nesse lugar? Por que eu não mudei daqui ainda? Eu já tentei mudar desse lugar e não mudei. Por que eu moro nessa rua? Por que eu moro nessa casa? Será que não tem um propósito de Deus nisso? Será que não é ali que Deus vai cumprir na sua vida lições que você não aprenderia em outro lugar? Ou será que tudo é assim, sorte, como na virada, né? Nossa irmã compartilhou o quanto de pessoas estão ali depositando a sua confiança nos milhões da Mega Sena da virada. Eu vou arrumar minha vida. Perdeu às vezes 50, 60, 100 reais, que dava para comprar um pernil, um peru. Milhões e milhões de pessoas. Para eles darem milhões é porque eles ganharam 2, 3 vezes aqueles milhões. Quantas pessoas estão investindo no vento, na bolha de sabão, nas coisas dessa terra, e não aguarda, como nós temos na palavra aqui de Deus, que Abraão tinha a expectativa de morar na cidade celestial. Por isso ele podia morar em tendas aqui, ele podia morar de aluguel aqui, ele podia morar numa casa simples, quente, desconfortável aqui. A fé e a esperança que Abraão tinha em Deus era a forma que ele tinha também de não se contaminar com o mundo daqueles dias. Ô tio, eu vou para a cidade, vamos também. A gente deixa os animais num pasto próximo e a gente mora perto. Abraão: não, meu filho, eu vou ficar aqui. Deus me mandou ficar aqui.
mas aqui está tão desconfortável. O senhor merece uma casa melhor, o senhor merece um conforto melhor. Se desejamos viver uma vida na presença de Deus, com fidelidade, se queremos ser crentes genuínos, cristãos de verdade, nesse novo ano que começa, nós precisamos, como Abraão, estar em harmonia com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nem um metro para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, a não ser que Deus autorizar, a não ser que Deus mostrar: meu filho é aqui. Esse é o segredo do sucesso, é a obediência. Ele obedeceu sem saber para onde ia, ele partiu em obediência, a fim de ir para um lugar que ele não conhecia. Interessante que no capítulo 14 de Gênesis tem aí guerra de quatro reis contra 5, está vendo aí? Olha no versículo 12: Ló é levado cativo, Ló é sequestrado em Sodoma e Gomorra. Deus enviou um alerta para Ló: o que você está fazendo aí? Houve uma guerra e Ló foi levado sequestrado. Versículo 11 diz: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Gênesis 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, de Ané. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartido contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale de Rei. O que eu quero destacar aqui? Quando nós somos carnais e tomamos decisões da nossa própria cabeça, onde o nosso nariz apontar, nós agimos por nós mesmos, nós vamos colher consequências rapidamente. E às vezes aqueles que ficaram pelo caminho, que a gente abandonou eles no caminho, Deus vai usar para nos salvar, para nos mostrar: meu filho, o que você está fazendo nesse lugar? Já deu para você perceber que aí não é o seu lugar? Parece que está aqui exatamente antes de Deus destruir Sodoma. Deus permite que Ló é sequestrado. Talvez, irmão Hélio, um sinal de Deus que ali não era o lugar para ele estar. Ele era sobrinho. Imagina se a gente fosse sobrinho de Abraão. O que um sobrinho de Abraão está fazendo em Sodoma? O que um filho de Deus está fazendo num antro de prostituição? O que um filho de Deus está fazendo num site de pornografia? O que um filho de Deus está fazendo fora da presença de Deus? Sendo sequestrado pelos inimigos. Tudo aconteceu porque Ló estava no lugar errado, na hora errada. E depois de ser liberto pelo tio, o que Ló faz? Ele volta para Sodoma. Vontade de bater nesse Ló. Depois de ver o que era aquela cidade, depois de ver como aqueles homens eram pecadores e maus, depois de ser sequestrado, era a hora de ele falar: tio, obrigado, o senhor me ajudou, mas aqui eu não vou voltar para lá não. Tem como eu ir com o senhor agora? Eu quebrei a cara, tio, eu não devia ter ido para lá não. Cadê a humildade? Cadê o reconhecer do erro? Cadê o mudar de direção? Às vezes nós estamos virando ano após ano e a nossa vida não vira, a nossa história não muda, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas e querendo ter resultados diferentes. E nunca a gente vai ter. Se a gente não mudar a semente que a gente está plantando, nós vamos continuar colhendo o fruto daquela semente, não vai nascer outra coisa. Ele volta a morar em Sodoma. Aquela situação
não serviu como advertência para Ló. Talvez Ló já estivesse se acostumando até com os pecados daquela cidade. Nós não sabemos. Mas por que a palavra de Deus fala: não vos conformeis com este século? É porque se a gente não vigiar, a gente se acomoda, a gente se amolda, a gente começa a viver como se não fôssemos filhos de Deus. E a minha oração é para que esse ano seja um ano de decisão para você, e que a sua decisão te aproxime de Deus, ainda que você tenha que perder bens, emprego, dinheiro, recurso. Não pensa nessas coisas, não. Pensa que o melhor lugar para você estar é na presença de Deus, é na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E o mais interessante é que em Gênesis 19, 29, dá uma idinha lá, nós lemos que quando Deus ia destruir Sodoma, sabe o que aconteceu? Deus se lembrou de Abraão. Será que Deus desistiu de Ló, irmãos? Às vezes nós vivemos tão assim, com pouco caso para com Deus, né? Deus não podia ter falado com Ló? Não, olha, versículo 29 do capítulo 19. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades com que Ló habitava. Ló foi liberto, porque Deus se lembrou de Abraão. Que coisa impressionante. Salvo pela intercessão do homem espiritual, Deus salvou Ló por causa de Abraão. Nós estamos iniciando mais um ano. Estamos no primeiro domingo do ano de 2021. Que caminhos nós tomaremos? Que decisões nós tomaremos ou nós já temos tomado? No relato de Gênesis 13, nós vemos que os dois tiveram de fazer escolhas sérias sobre o futuro, que direção deveriam tomar, escolhas que impactariam a vida da sua família e da sua geração. No caso de Ló, suas escolhas resultaram em grande ruína para ele e para a sua família. Leia o restante da história. Sua mulher morreu e ela olhou para trás, talvez lembrou do sapato, dos vestidos, das maquiagens, talvez lembrou das panelas, das cozinhas, do forno micro-ondas. Ai, vai queimar tudo. Ô Ló, não dá para pegar. Virou estátua de sal. Depois as filhas deitaram com Ló. Veio uma geração que não amava a Deus, que não respeitava a Deus. Olha que tragédia, irmãos. Que meleca que virou a história de Ló por causa de uma decisão assim. Então, ô tio, mas eu quero que o senhor decida primeiro. Ô tio, deixa eu ficar com o senhor. Duas coisas que eu podia ter falado. Eu abro mão desses gado, porque eu quero é estar perto do senhor. Às vezes nós escolhemos estar perto de gente que não vai ajudar em nada, e nós insistimos em ficar perto delas, ao invés da gente estar perto de pessoas que amam mais a Deus do que nós. Sabe, você tem que procurar amigos que sejam mais crentes que você, para eles te ajudar a se manter firme. Porque a tendência é o mal dominar. É sempre assim, irmãos. Nós precisamos vigiar. As escolhas, elas impactam. Eu quero encerrar essa mensagem deixando aqui duas afirmações como lições para você levar para casa. Primeiro, peça a Deus para te mostrar além do que os seus olhos estão enxergando. Sabe, não seja igual Ló, de olhar e falar: olha, eu estou vendo isso, então é isso. Não, por trás do belo às vezes tem uma maldição. Por trás do aparente bonito tem algo feio demais.
Ou você acha que o Satanás se apresenta como um monstro de 7 cabeças? Não, é como um anjo de luz. É para enganar mesmo. Então, por trás pede a Deus para abrir os seus olhos, para você enxergar o que os seus olhos não estão vendo. Diz o texto que Abraão sugeriu que eles se separassem, para que não houvesse contenda. Então Ló levantou os olhos e viu, e resolveu agir segundo aquilo que ele tinha visto. Cuidado, jovens, adolescentes que sonham em casar, vigia, que não seja a sua primeira escolha a aparência, a beleza exterior, a cor dos olhos, a altura, a beleza física. Não faça a sua escolha baseado no que os olhos veem, para que amanhã você não venha lamentar de não ter um marido mais feinho e mais bonzinho, ter uma esposinha mais acabadinha, mas que te ama de verdade, que vai cuidar do seu, uai. Não tome decisão pelas aparências. Ló foi enganado pelos seus olhos. A terra que aparentemente era uma bênção para ele e para a sua família, estava cheia de homens terríveis e grandes pecadores contra o Senhor. O princípio aqui na escolha de Ló é que ele seguiu a sua própria intuição, sua própria inclinação, seu próprio coração. Nós não podemos fazer as nossas escolhas assim como Ló. Devemos lembrar de Provérbios, capítulo 3. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Será isso saúde para os seus ossos e bênçãos, para a sua casa. Honra o Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não acha que você é o cara ou que você é a cara. Não acha que você se garante. Porque todo orgulho será quebrado, e Deus quebra o orgulho dos orgulhosos. Nós precisamos ter humildade diante de Deus. Peça a Deus para te mostrar além dos que os teus olhos estão vendo. E a segunda lição: não faça o seu próprio caminho, deixa Deus fazer por você. Deus virou para Abraão e falou com ele: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Abraão, ergue os olhos e olha. Uai, mas o que Ló fez foi erguer os olhos. A diferença é que aqui Deus mandou ele erguer os olhos. É como um pai que pega um menino e põe no ombro, e fala: olha, meu filho, nós vamos escalar essa montanha, nós vamos dar uma volta aqui nesse parque. Deus tomou Abraão e mostrou: ergue os olhos. Aí ele ergueu os olhos, não por uma cobiça do coração, mas por causa de uma obediência a Deus. É diferente. Erguer os olhos todo mundo ergue, tomar decisão todo mundo toma, mas nós precisamos erguer os olhos e tomar nossas decisões segundo a vontade do Senhor, segundo a direção do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós achamos que esse versículo é para a gente evangelizar, para uma pessoa que nunca entregou o caminho ao Senhor. Olha, essa entrega ela é diária, é todos os dias. Ao amanhecer, fala: Senhor, eu estou entregando a Ti os meus caminhos, porque todo dia seu pé pisa em lugares diferentes. Você precisa ter a bênção de Deus. Todo dia o seu carro pega ruas diferentes. Todo dia sua moto corta caminhos diferentes. E você não sabe o que está esperando para você numa curva, numa esquina. Você não sabe. Mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Entregar o caminho ao Senhor é fazer isso todo dia. Senhor, cuida de mim. Me ajuda a tomar decisão, Senhor. Eu devo sair desse emprego? Eu devo aceitar essa proposta? Eu devo romper essa amizade? Às vezes Deus vai falar com você: olha, esse amigo
Não serve. Eles estão acabando com você. Você me ama? Então me obedece. Abre mão. Mas eu gosto tanto. Esse namoro, essa namorada, esse namorado está atrapalhando sua vida espiritual. Sacrifica ela, abre mão dela, entrega ela para mim, faz uma aliança, renova sua aliança comigo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.